Muita gente se prepara durante o ano inteiro, às vezes até por mais de um ano para o Enem, e acaba esquecendo da coisa mais importante. Tudo é decidido no Enem entre o momento que você faz a primeira questão da prova até o momento que você faz a última questão da prova e preenche no cartão resposta. Até entender o que isso exatamente significa, eu precisei de 2 anos de resultados ruins para chegar no resultado que eu sonhava. Esse vídeo é sobre entender o momento da prova e como transformar a sua preparação em resultados. Meu nome é Kleber Wilson, eu sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. A primeira vez que eu prestei vestibular na minha vida foi no final do terceiro ensino médio e foi uma catástrofe total. Eu fui aprovado em todas as séries do primeiro ensino médio com recuperação e uma forcinha do conselho. Por aí já dá para entender que a minha bagagem de conhecimento não era bem uma bagagem. Certamente ia faltar um monte de coisa no vestibular e faltou mesmo. Na segunda vez foi diferente. Eu passei praticamente o ano todo estudando de verdade. Tentei acumular todo o conhecimento que eu não tinha acumulado durante o ensino médio e essa preparação toda começou a me dar esperança de estudar. Passei todo esse período fazendo tudo que as pessoas diziam que dava certo. Vai ter que abrir mão de sair com os amigos, vai ter que deixar de assistir filme, vai ter que dormir menos, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que... um monte de vai ter aí no meio. Fiz tudo. Começou a construir uma esperança no meu coração de que minha vida ia mudar, de que finalmente eu ia ser o cara que ia chegar no vestibular e BUM! Eu já tinha começado a fazer planos sobre a minha vida na faculdade. Como é que ia ser, onde eu ia morar, o que eu ia fazer, como ia ser a minha kitnet. Fui pro vestibular junto com alguns amigos, confiante, peito estufado, caneta no bolso, tudo na cabeça, vamos pra prova. Não consegui terminar a prova. Tinha tanto conhecimento na minha cabeça, saí de lá chateado, não tinha nem saído o resultado ainda. Ok, vamos esperar o resultado. De repente é só um pessimismo meio bobo. Vai que dá certo. Não deu. Cara, como doeu. Nossa, que sensação horrível. Ter estudado tanto, ter trocado tanta coisa, ter aberto mão de tanta coisa legal, ter deixado de viver as coisas que eu queria ter vivido daquele ano, chegar no vestibular e não dar certo. Imaginar que para fazer as coisas darem certo tinha que entrar em mais um ano de estudo, daquele mesmo jeito, fazer tudo de novo. E se eu já fiz uma vez e não deu certo, por que vai dar certo da outra vez? Tava desanimado, não queria saber mais de estudar, comecei a imaginar que esse negócio de estudo realmente não era pra mim. Coisas que a gente pensa quando não dá certo. Reservei uns dias pra nem tocar nos livros. Peguei a prova, larguei ela jogada num canto do quarto, nem quis saber dela, fiquei um bom tempo sem falar sobre isso. O mais legal é que a vida tem o seu próprio processo de regeneração. As coisas boas passam, mas as coisas ruins passam também. Depois de alguns dias, a prova estava jogada no canto, decidi pegar e começar a dar uma olhadinha. Fui olhando questão por questão, olhando as questões que eu tinha errado. Analisando a prova, eu percebi que na minha preparação do ano anterior até chegar naquela prova, eu tinha me sabotado. Ter passado por esse processo e perceber que eu me sabotei na minha preparação foi fundamental para eu entrar talvez no melhor ano de preparação que eu tive em toda a minha vida. Quando eu fiz o vestibular pela terceira vez, depois desse ano de preparação, eu saí da prova tendo certeza que tinha sido aprovado. Foi a melhor sensação do planeta. Durante a prova não teve tensão, não teve nervosismo, me senti em casa. E o que mudou entre a segunda e a terceira vez que eu fiz o vestibular? Eu vou contar pra você. Todo exame, toda prova, seja o Enem ou o vestibular, não é mais do que um conjunto de questões. Todo conjunto de questões tem 3 maneiras de serem feitas. Ou você sabe fazer, ou você chuta, ou você cola. Durante o meu primeiro ano de preparação, depois que eu prestei o vestibular e foi super mal, eu fiz muitas questões esse ano de preparação, mas eu tinha um pecado. Eu pegava uma questão e quando eu não sabia fazer a questão, eu pensava muito pouco nela e já ia até o final da apostila, ou do livro, ou na internet, e pegava a resposta. Eu ficava querendo formar para mim uma sensação real de que eu teria conseguido resolver aquela questão, mas na verdade eu não tinha resolvido, eu olhei a resposta. E eu fiz isso por uma série de razões. Me dava a impressão de que eu estava resolvendo um monte de questões, dava a impressão que eu estava avançando, dava a impressão que eu estava estudando, e quando chegava no final do dia, eu tinha aquela sensação de dever cumprido, gostosa de ter feito um monte de questões, mas que na verdade era só uma ilusão. O nome disso é colar. E essa é uma das maneiras de fazer questão. Outra coisa que eu fazia, eu tentava fazer uma questão. Quando eu não sabia resolver, eu chutava essa questão. Quando eu acertava, eu comemorava como se fosse a coisa mais legal do mundo. Eu não sabia fazer a questão, chutava, acertava
e comemorava porque aquilo era um acerto. Parece inocente essa coisa de chutar a questão, acertar e ficar feliz com isso. Mas eu comecei a acreditar que em alguns momentos eu tinha um chute melhor e em alguns momentos eu tinha um chute pior. E aí eu passei a torcer para no dia do Enem eu ter um dia de chute bom. Faz sentido isso? Comemorar o chute dava mais alegria do que entender, cara, você chutou, você nem sabia fazer aquela questão e você acertou, mas você não sabe fazer ela. Chutar também é um jeito de fazer a questão. Durante um ano todo, eu estava preparando seriamente para fazer o vestibular, mas eu insistia em usar coisas que não iam funcionar no dia do exame, porque me davam bons sentimentos. Na escola eu lembro que tinha professor que dizia, gente, colar é falha de caráter. Tinha alguns que diziam até que quem cola rouba. Lá em casa nós não tava tendo nota alta e aí então por causa disso aí que eu comecei a colar. E hoje só o que eu queria mesmo era estar entrando no Enem. O que ninguém tinha me explicado até aquele momento é por que as pessoas colam e por que as pessoas se sabotam durante a sua própria preparação. Colar a resposta de um amigo, colar da internet, colar do fim do livro, pode trazer um monte de sentimentos bons, que eu consigo construir na minha realidade ilusória. Fiz um monte de questões, estou estudando demais. E o custo é muito baixo. Ninguém precisa ficar sabendo que você olhou a resposta de 80% das questões que você fez. O chute também é um negócio bem interessante. O mecanismo do chute é muito parecido com o mecanismo de jogos de azar. Quando a pessoa acerta, ela renova uma motivação para continuar tentando até o próximo acerto. E para chutar, o custo também é super baixo. Você não precisa nem pensar para chutar. Todo ser humano funciona por comparação. Se você tem 3 maneiras de fazer uma questão, você vai tentar encontrar dessas 3 quais são as que atendem seus desejos mais intrínsecos no curto prazo e vai acabar optando por elas. É por isso que chutar ou colar chama tanta atenção. Fazer a questão e errar não é legal. Dar uma olhadinha na resposta e fazer a questão e conseguir contornar esse resultado insatisfatório do erro no final é uma atitude muito tentadora. Voltando naquele momento em que a gente abre a primeira questão do Enem e começa a fazer as questões, dessas 3 maneiras, chutar não funciona e colar também não. Restou só saber fazer as questões. Só vai se sentir bem no Enem quem for capaz de fazer as questões sozinho. Mas para conseguir se sentir bem, é preciso que a pessoa tenha aberto mão de se sentir bem no dia a dia da sua preparação. Naquele ano que tudo mudou para mim, eu tive que aceitar uma condição única para ficar satisfeito depois que eu fizesse uma questão, que era saber fazer aquela questão. Eu não aceitava olhar a resposta mais atrás, não aceitava chutar, eu só ficava satisfeito com cada questão que eu fiz depois que eu era capaz de fazer essa questão sozinho. Parece uma coisa muito simples, mas foi isso que mudou toda a minha preparação. Quando eu faço uma comparação entre o ano que eu estudei como um louco e o ano que eu decidi colocar como condição única de satisfação para mim, saber fazer todas as questões sozinho, eu cresci muito mais nesse ano do que no ano de estudo como um louco. Não adianta colocar como meta estudar 10 horas por dia se você antes não tiver estabelecido um processo antinatural de não se sabotar. Aquele momento único que vai decidir o seu futuro entre a primeira questão do Enem e a última questão do Enem pode mudar completamente se você se libertar da necessidade de colar ou de chutar. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se você tem um amigo que é master em cola, encaminhe esse vídeo para ele. Valeu!